96. 97. 98. 99. 100. 100 edições. Exatamente. Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Seja bem-vindo ao 100º episódio da Ciclabscast. Isso mesmo, são 100 semanas consecutivas de muita informação e muito conteúdo ajudando você a ser um empreendedor melhor, a ser um empresário melhor, a ser um líder melhor, a ser um colaborador melhor e ser uma pessoa melhor. E ainda, são 100 semanas desse podcast, sempre com o apoio do Cicobi Credit Capital Cascavel. Pessoal, é isso daí que vocês ouviram, nós estamos de aniversário. E quem ganha o presente é você. Hoje estamos em vídeo e áudio, vocês estão nos vendo aqui, vocês estão vendo que eu tenho script, vocês estão vendo que nós também erramos, então é isso que vocês estão vendo, a realidade nua e crua. Você pode desfrutar dessas belas figuras que estão aqui, sempre trazendo conhecimento e desenvolvimento para você e a sua empresa. Eu já vou começar a convidar essa galera aqui para falar um oi para você. Amanda, dá um oi pro pessoal aqui, por favor. Olá, pessoal. Então hoje, olha só, a Mandinha aqui, seja muito bem-vindo, sempre estou por trás aí das edições e agora vamos lá pro 100º episódio. Exatamente, legal, Amanda. Ciro Canabarro, fala um oi pra galera, vamos lá. Olá, pessoal. Estamos aqui para o 100º episódio do Ciclabscast. Passamos aí esses 99 episódios, passando informação, mostrando para vocês como fazer um futuro diferente. E hoje não podia ser diferente. Estamos aqui nós quatro reunidos para mais uma aula sobre podcast, sobre o futuro, sobre tecnologia, sobre inovação. Exatamente, Ciro. Bacana, muito legal ter vocês aqui. Carlos Guedes, vamos lá pro teu oi, meu amigo. Olá, pessoal. Olha só que interessante, né? Começamos essa jornada há 100 episódios atrás, sem saber exatamente o que iria acontecer. E nessa trajetória de 100 episódios, muita água correu embaixo da ponte, muito conteúdo foi gerado e de uma forma extraordinária, de uma forma muito simples que o Sérgio vai contar pra gente. Que bacana estar aqui nesse episódio especial. Legal, legal. Obrigado, Carlos. Obrigado você que está nos acompanhando. Lembrando que todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, nós estamos aqui trazendo conhecimento, trazendo desenvolvimento para você e para a sua empresa, sempre falando sobre empreendedorismo e inovação. Então não esquece não, assina, baixe, ouça, compartilhe e principalmente manda lá para os seus amigos, tá? Galera, então é o seguinte, hoje nós vamos bater um papo aqui e vamos iniciar contando um pouquinho da trajetória desses 100 episódios, dessas 100 semanas, desses 100 convidados que passaram aqui. Vamos falar para vocês um pouquinho de como que acontecia isso, como que rolava tudo isso, né? Normalmente era sempre eu e a Amanda que estávamos por trás dos bastidores, conversando com os convidados, fazendo scripts, enfim, depois editando, né, Amanda? Buscando lugares para poder, às vezes tinha lugar com barulho, tinha que procurar um lugar mais reservadinho e tal. Então, bacana. Eu acho que é importante, Amanda, você contar como que rolava, porque nós sempre fazíamos, como que rolava essa gravação. Nós fazíamos, convidávamos, né, trazíamos uma pessoa para poder trazer esse convidado, fazíamos um script, acertávamos para ele como que se aconteceria essa gravação, e aí como é que acontecia? Fala um pouquinho o que você fala do nosso dia a dia das gravações ali. Nós tivemos ali um tempinho até acertar alguma plataforma para estar utilizando, para ver onde ficaria melhor a gravação. Como o Sérgio disse, é feito de uma maneira bem simples, né? Mas nós sempre estamos tentando entregar o conteúdo da melhor maneira possível, né? Então, definindo ali o lugar, a plataforma que a gente estava utilizando, o Sérgio sempre passava os comandos iniciais ali para o convidado e eu iniciava a gravação, então, né? Aí, beleza, rolava a conversa, o papo sempre foi muito legal, sempre a gente frisou em ser bem descontraído. Tem os momentos ali dos cortes, que eu preciso fazer alguns podcasts, sim, viram Frankenstein, acaba virando, tem alguns cortes, mas a gente faz os cortes sem problema nenhum, monta a arte e começa a divulgação, né? Bacana. E é muito importante essa parte do convidado também participar da divulgação, né? Exatamente, e um fator que eu acho muito, muito interessante para a gente frisar é essa questão de você trazer um conteúdo de uma forma simples e descontraída, né? Nós trouxemos grandes nomes durante esses 100 episódios, né, Carlos, Ciro e você que está nos acompanhando aqui, e todos eles sempre citaram isso. Nossa, que gostoso, parece que o tempo passou tão rápido que eu nem vi passar esses 30, 40, 50 e muitas vezes até perto de uma hora, né? Trouxemos o pessoal, né, veio o pessoal do Madeira, veio Edson Mackenzie, o Vini de Oliveira, a Vivi, a Cake, né? Veio também, enfim, né? Todos esses convidados fantásticos
fantásticos, né? Fernando Seabra, enfim, toda Alan essa galera. Costa. O Alan Costa, o Alan Alves aqui, né? Então, enfim, nós tivemos várias pessoas trazendo e entregando um conhecimento fabuloso. Então hoje nós temos o quê? Nós temos uma biblioteca de 100 episódios que são, na verdade, 100 páginas de grande conhecimento em todas as áreas. Então eu convido até você que está começando a nos acompanhar, e quem já nos acompanha, faça toda essa retrospectiva, passe por todos esses 100 episódios que eu garanto para você que vale a pena. E são então 100 episódios, né? São 100 semanas de conteúdo, 100 convidados que vieram até aqui. Quantas horas de gravação? Você lembra, Amanda? 96 horas de gravação e edição. Então vejam Bastante bem o conteúdo que tem ali. Então fica o convite para você que está aqui nos acompanhando. Então, para quem escolha, né, aqueles que mais te agradam, mas eu convido você a ouvir todos, a acompanhar todos. E claro, de vez em quando nós vamos começar agora a aparecer por aqui também em vídeo. A ideia esse ano é de vez em quando estarmos por aqui para você ver, para a gente poder olhar olho no olho, para vocês verem realmente que nós existimos. Ainda não estamos no metaverso, mas aguarde, vocês vão nos aguardar em breve, bacana? E eu vou começar a puxar a fila aqui, ó, pra gente poder bater mais papo. Então é isso que a gente gostaria, né, de apresentar para as pessoas, né, Amanda, sobre o Aciclabs Cast, como que acontece tudo, né? Lembra de alguma coisa a mais que é? Uma dica, na verdade, para quem quer conhecer o nosso conteúdo, é escutar o episódio do dia 31 de dezembro. É verdade. Lá tem vários spoilers, vários trechinhos de diversos conteúdos que nós lançamos no ano de 2022, né, Sérgio? É verdade, bem lembrado. E lembrando também, né, junto com você lembrou dessa retrospectiva que nós fizemos, é importante lembrar também que nós estamos começando a ajudar aquele público que não entende muito sobre aquela linguagem que as startups utilizam, né, que o Startupês. Então nós já lançamos o volume 1 e em breve virá o volume 2 do podcast, onde nós vamos estar desmistificando, explicando para você o que aqueles termos que são tão usados dentro do mundo das startups, eles significam, né? Então, vai acompanhando a gente aqui. Eu quero quicar a bola agora para o Carlos Guedes. O Carlos Guedes, eu quero provocar ele hoje aqui para contar para nós um pouquinho de tendências para 2023. Nós estamos, saímos recentemente de uma pandemia, nós estamos agora numa mudança de governo, enfim, tendências, Carlos. O que você conta para nós de tendências? Vamos lá. Bacana, Sérgio, Amanda e Ciro. É muito legal lembrar que nesses mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos de existência do Aciclabs Cast, nós construímos um acervo extraordinário que está disponível gratuitamente para todos que estão nos acompanhando e todos que podem acompanhar. Então, para você que é gestor de uma organização, gestor de RH, gestor de tecnologia e inovação, você vai encontrar nesse acervo muito subsídio, muitas dicas, né, muito conteúdo que servirá de apoio para a tomada de decisões. E falando em tendências, nós temos que olhar para o mundo e olhar para o Brasil, olhar para o momento com um olhar muito interessante das grandes oportunidades que nós temos. Foi citado agora há pouco, está vindo aí fortemente metaverso. O Ciro vai falar muito fortemente também do chat GPT, o chat OpenAI, que é a tecnologia da inteligência artificial colocada a serviço. Vamos aprofundar sobre isso. Mas o que vem de tendência aí? Vem uma tendência muito forte que eu percebo, que é um movimento também da Aciclabs, que é trazer inovação, de fato, para dentro das empresas. Exemplo, Sérgio e Ciro, foi o projeto, a primeira versão do nosso projeto de inovação aberta, que virá agora o segundo projeto de inovação aberta. Exato. O que é que está acontecendo? Estamos, de fato, construindo uma linguagem de inovação para dentro das organizações, seja organizações de serviço, indústria, comércio, público, privado. Estamos levando uma conversa que antes era somente de um bloco mais acadêmico, do bloco dos pensadores de tecnologia, para a realidade do gestor. E essa é uma tendência que não tem mais volta. E aí a gente tem que fazer uma leitura de mundo para isso. Ver o que está acontecendo em outros países, em outras economias, como a americana. A exemplo do que acontece com Israel, inclusive, dando um spoiler aqui, o Programa Oeste em Desenvolvimento aqui do Oeste do Paraná, que representa as grandes cooperativas, empresas, organizações do Oeste, estarão levando líderes para Israel no mês de junho. Para quê? Para ver lá em loco o que está acontecendo das inovações nas organizações, nos parques tecnológicos, na universidade, e trazer um pouco mais ainda de tendências para a região oeste do Paraná, que já é uma região diferenciada no mercado. Nós temos aí um parque industrial, um parque de serviços, já utilizando tecnologia de forma muito avançada, mas sabemos que podemos mais.
sabemos que temos muito mais para avançar. Então, nós temos que entender o seguinte, qual que é a tendência? Cada vez mais, as organizações, seja pequena, média ou grande, utilizar da tecnologia e dos meios da tecnologia e da inovação para alavancar melhor os seus processos, os seus negócios, para poder sobreviver no mercado. Não é verdade, Ciro? Porque, assim, você atende um segmento chamado oficina mecânica. Você quer um setor mais tradicional do que oficina mecânica? Muito tradicional. Mas o que você está fazendo? Você está provocando, você está mudando. Tem que provocar sempre. Você está fazendo eles entenderem que não pode ficar num lugar comum, que eu tenho que trazer a tecnologia a favor. Esse, então, a tendência, o que é? A gente embarcar tecnologia em todas as empresas, não é utilizar pontualmente, é embarcar. O gestor, o gerente, o diretor de RH, o diretor-geral da empresa, ele tem que incorporar. E se ele não tem todas essas competências, contrate, quem sabe. Faça como o Steve Jobs, que fazia e tinha como discurso na empresa dele, eu tenho que contratar pessoas melhores do que eu para gerar melhores resultados. Exato. Nunca pessoas no mesmo naipe ou abaixo da minha competência. Pior, né? Ou pior, não. E outra coisa que eu tenho percebido nas organizações, ontem ainda atendendo uma organização, vi isso, empresas tendo a coragem de pagar, muitas vezes, salários melhores do que o prolabore do diretor para pessoas extraordinárias, para ajudar a empresa a se transformar em extraordinária. Então, isso também é outra realidade que está acontecendo no mercado. E é uma tendência. É uma tendência. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas só para dar uma pincelada, é esse olhar da inovação aberta para todas as organizações. Que legal, bacana, importante essa visão e essa sua fala, né, Carlos? Para que nós possamos já começar a posicionar, né? Porque o que acontece? Conforme eu disse lá no início da provocação que eu fiz para você, com mudanças, o ser humano é meio, ele é meio averso a mudanças, né? Ele se assusta com mudanças. E nós tivemos agora, então, uma mudança de governo. Claro que isso reflete em questões econômicas, em questões que fogem um pouco do nosso poder de mudar algumas coisas, de agir em cima disso, né? Então, eu acho que é importante também, se você puder, se você entender que é legal, falar isso também para o nosso ouvinte, para quem está nos acompanhando aqui, para aquele empresário que está aqui, a necessidade que nós temos hoje de pensar positivo, de principalmente destacar o quê? Nós temos que fazer a nossa parte, independente do que está acontecendo fora. Né? Que toque legal. Até poucos dias atrás, numa entrevista que eu dei na CBN Cascavel, o tema era exatamente esse. Para onde caminha e qual o impacto deste momento. A gente tem que entender o seguinte, política é necessário a gente compreender, entender, está envolto, mas as decisões políticas é um ambiente de Brasília, é um ambiente, ou no Estado, o ambiente da Assembleia Legislativa. Pouco impacta no meu dia a dia, como empresário e como empreendedor. Pouco, ou muitas vezes nada impacta. O perigo é quando o empresário começa a frear e ter uma visão conectada à política. E fala, não vou fazer investimento agora, não é momento para fazer o avanço. Se ele não faz, como acontece no mercado, né? O mercado é uma pizza. Alguém vai fazer. Alguém ocupará esse pedaço da pizza, porque alguém fará. Então, qual que é a orientação? Não sendo pessimista no sentido de vago de ser pessimista ou otimista. Nós temos que pensar com um olhar otimista no sentido de avançar. Eu sempre uso a seguinte metáfora, né? É como um trem, né? Você é a locomotiva. Se você não acelerar sua locomotiva para avançar, outra locomotiva tomará seu espaço. Exato. E ultrapassará você nesse mercado competitivo que nós vivemos, em todos os setores. Então, assim, cara, ok, eu posso ter um olhar para a política, ter meu envolvimento com a política, não tem, é isso mesmo, faz parte da cidadania. Mas como empresário, se você parar no tempo para começar a pensar nos impactos que o novo governo trará, alguém passará você. Então, o alerta é, não pare, não deixe de investir, não pare de avançar, principalmente em olhar para a tecnologia e para a inovação como um grande alavancador de negócios. Essa é a dica. Eu tenho ouvido bastante, e agora, o que nós vamos fazer para o futuro? Falei, o que você fizer vai ser o futuro. Independente do que
se a política é isso, se a guerra é assim, porque não é só política, é guerra, é o mundo, pandemia, é recessão americana, Isso, agora recessão entrando a mundial. Europa num estado bem crítico. Então, qual que é o futuro do Brasil? O futuro do Brasil é o que você fizer. O que você tamanho fizer, do nosso sonho, Ciro. do tamanho do sonho que você tiver. E pense alto, porque quando todo mundo reduz por recessões, por guerras ou por outros motivos, é a tua oportunidade. Ganha mercado quem acelera quando os outros estiverem reduzindo. Você pode olhar, assistir uma corrida de Fórmula 1. Tá? Se o cara que está lá na frente não reduziu o acelerador, você não passa ele. Agora, se o mundo estiver reduzindo, é só você acelerar. Mas eu não tenho, eu sou uma pessoa, não conheço tecnologia, não conheço inovação, sou uma pessoa limitada aqui. Gente, dentro do seu limite, acelere. Acelere o que você puder. Você vai chegar mais longe que a tua concorrência. Aquela brincadeira do cara amarrando o cadarço, vindo um leão atrás, e o amigo falou, por que você vai amarrar o cadarço se o leão vai correr mais que você? Ele falou assim, eu não preciso correr mais que o leão, eu só preciso correr mais que você. Perfeito. É exatamente isso. Exatamente. Eu não preciso correr mais que o leão. Você tocou no ponto da locomotiva, que é esse ponto aí. Eu preciso correr mais que o outro. E para correr mais do que o outro, eu preciso estar preparado. O que é preparo hoje? Antigamente, preparo era eu ter uma indústria maior, era eu ter mais caminhões. Não, hoje eu tenho que ter logística inteligente, eu preciso ter processos inteligentes, né? Processos que antes eu fazia com 3 dias, hoje eu faço com 1 dia. Processo que levava uma semana, hoje eu faço em 24 horas. E para isso, que eu preciso de tecnologia. Você está percebendo? Então, assim, quem fizer isso, ganha no tempo. Quando a gente pega assim, a nossa região, que é repleta de grandes indústrias, por exemplo, pegar as cooperativas, olha quanto elas avançaram, como é que era o processo delas 10 anos atrás e como é que é o processo, a logística delas hoje. Pergunto, tem como avançar mais? Claro que tem. E estão avançando, mas é só a gente perceber a produtividade, a eficiência, a melhoria de processos, né, que é isso que você está falando agora. Então, não posso deixar. Vai perguntar para os dirigentes cooperativas se eles estão parando o processo, se estão esperando alguma decisão de governo. Não, estão olhando para o mundo precisa de mais alimentos, o mundo precisa de mais logística, o mundo precisa de mais entregas, e nós somos o grande celeiro mesmo, de verdadeira, não só o celeiro do agronegócio, um celeiro de oportunidades, um celeiro o Brasil tem um posicionamento muito legal no mundo nesse momento, porque o Brasil, além de ser continental, que já tem um consumo interno extraordinário, ele ainda produz excedentes e produz muito serviços, produtos, né, de todos os setores, para atender a um grande mercado crescente que temos aí pela frente. A Europa está numa grande crise, mas os analistas econômicos estão dizendo que o Brasil não terá a mesma tendência de risco de recessão ao nível de Europa, jamais. Por quê? Por conta de estarmos mais afastados, não temos problemas com energia, não temos problema com petróleo, não temos problema com falta de gás, e nós temos todos os outros contingentes para avançar. Nós temos tudo favorável. Tudo. Clima maravilhoso, clima favorável. Pessoas maravilhosas. Justamente. Estamos aqui já. Não temos uma guerra no lado, que é o caso da Europa. A Europa tem uma guerra ali dentro dela. Tá? Exato. Afetando todo o ecossistema, afetando uma série de questões, desde o gás, que a gente tem visto aí na mídia, mas não só o gás. As pessoas estão receosas, porque tem uma guerra no lado. Exato. Tá? E o gás, ele reflete em toda a economia, né? Eu não tenho gás, eu não tenho alimentação da indústria, eu não tenho alimentação das casas, o preço dispara, a inflação dispara, gera desemprego. Percebe? Com tudo, a gente tem que uma fazer cadeia, né? É uma cadeia macroeconômica. E o Brasil está deslocado disso. Pelo contrário, não quer dizer que não tem nenhum reflexo. Ele está bem posicionado. Muito bem posicionado. Eu digo o seguinte, é o momento do Brasil. Concordo plenamente. E agora é acelerar no sentido de a gente abocanhar esse mercado, como você disse. Inovar. Pela inovação. Pela inovação. Não é fazer mais do mesmo, é fazer mais com menor recurso, com mais eficiência, com mais lucratividade, como a gente está vendo algumas empresas crescendo nesse aspecto. Bem aí. Olha que bacana, né? Nós temos aqui, então, um cenário de oportunidades. Muito. E nós temos que aproveitar isso, nós temos que incentivar as pessoas que têm que correr risco, sim.
Claro, riscos medidos, riscos que nós possamos, né, controlar. Mas nós temos que aproveitar essas oportunidades e buscar soluções novas, buscar essas portas que estão abertas. Falar em portas abertas, eu quero perguntar para o Ciro agora, pensando um pouquinho em futuro, já que nós começamos a traçar, temos oportunidades, temos tudo, todo esse cenário que nós podemos hoje estar usando para crescimento, tanto da nossa cidade, como da nossa região, como do nosso país. O Ciro, questão de futuro e inteligência artificial. Isso se fala muito. Como que está acontecendo isso? Como que vai rolar isso daí? Qual que é a tua visão? Qual que é a tua ideia sobre isso? Então, isso é um tema bem polêmico, porque eu vou contar um fato de uma palestra, fui fazer uma palestra numa universidade, e aí, quando eu comentei sobre robôs, uma pessoa, depois no final, ela falou assim, eu não fico confortável com os robôs. Falei, mas você sabe o que é um robô? Tá? Eu acho que você tem aquela visão dos filmes, dos desenhos, que tinha aquele robô físico. O humanoide. No seu, o humanoide, toda aquela parte. Só que no seu celular, tem mais de 100 robôs te assistindo todos os dias. Te escutando. Te escutando, sabendo quando você está sentado, quando você está de pé, sabendo onde você circula. A tua respiração, teu batimento e cardíaco. Tudo, sabe? vamos deixar bem claro, tudo autorizado por você. Tá? Ele sabe quando você está na sala da sua casa. Ele sabe quando você está sentado no vaso sanitário. A posição. O próprio celular, conforme você caminha dentro de casa, ele vai demarcando. Ele sabe quando você deita. Ele tem esses sensores... Que são robozinhos. Que são robozinhos que ficam ali pensando. Tá? E ele já está no seu dia a dia há muito tempo. Há muito tempo. O que está acontecendo agora? Surgiram algumas grandes empresas que têm acesso a muitas informações, todas autorizadas. Tem coisa que não é autorizada? Tem. Mas quando você instala o celular, ninguém leu aquele contrato. Não. Você só vai dando aceito. Quando você instala o aplicativo do banco, você não lê o contrato, mas você aceita. Tá? Quando você instala qualquer outro aplicativo, você não lê o contrato, mas você aceita. Tá? E você está compartilhando os seus dados. E o que as inteligências por trás estão fazendo? Estão trabalhando esses dados para te entregar da melhor forma possível. Eu vou te dar um exemplo. Você faz uma reserva num hotel ou você compra uma passagem aérea. Automaticamente, lá no seu Gmail, na sua agenda, ele já marca que você vai viajar, que você tem uma hospedagem. Você autorizou. Tá? E eu digo Gmail porque virou sinônimo de e-mail. Tá? 90% das pessoas aí utilizam Gmail ou como empresarial ou na sua forma gratuita. Então, isso está no seu dia a dia. Isso já não tem como você sair disso. O que aconteceu agora? Agora aconteceu o que eu tenho para mim como uma mudança de época. Na mesma questão de que foi a Revolução Industrial, de que foi a Revolução Tecnológica, que veio o surgimento do iPhone, que proporcionou o que você tinha eu tinha acesso quando eu estava num lugar. Então, quando eu estou na minha casa, no meu desktop, quando eu estou na minha empresa, no meu desktop. O notebook, ele deu uma certa flexibilidade, mas mesmo assim você tinha que estar num lugar que tinha internet. Isso. A partir do momento do smartphone, do 3, do 4, do 5G, você não tem que estar. A internet e o mundo está contigo. Inverteu. Então, ali foi uma revolução. Agora, com as inteligências artificiais, é uma nova revolução. O ChatGPT é um dos exemplos. Mas o Google, ele tem muita coisa maior do que isso. Tá? Porém, ele estava aguardando isso por um determinado momento. Segundo o que dizem aí os frequentadores do Vale do Silício, o Larry Page e o Sergey Brin, que são os fundadores do Google, por muitos anos, eles não iam para o Google. Nas últimas semanas, eles estão todos os dias pressionando os engenheiros do Google. Mas por que vocês deixaram o ChatGPT ser lançado e vocês não lançaram nada? Porque o Google sempre foi o protagonista.
Ele sempre esteve na vanguarda. Ele sempre lançou antes. 95% e do agora mercado. ele ficou para trás e isso abalou as estruturas do Google. Abalou as estruturas por um projeto. A OpenAI é bancada por alguns outros grandes. A Microsoft já banca a OpenAI já faz tempo e outras. Porém, o ChatGPT é uma pequena amostra. Pequena. Isso que está público, para a gente brincar agora, eu estava mostrando aqui ontem, eu brinquei com alguns textos e algumas perguntas e o resultado foi assombroso, vamos dizer assim. Ele é a pequena parte que está público. E até deixa eu fazer um capítulo aqui, específico do Chat OpenAI. ChatGPT. Um americano lá da região de São Francisco escreveu um livro inteiro, né? Todo ele construído com ChatGPT. Ele fez perguntas... Ele foi só o organizador. Ele escreveu um livro em poucos meses, poucos dias e meses, para estar editado e pronto. Um outro autor aqui brasileiro criou um book, um livro de 15 páginas, em 1h30, com uma história muito coerente do começo ao fim, que está disponível para baixar na internet. Então, perceba o seguinte, vem uma revolução. Eu fico pensando o seguinte, vamos fazer umas alfinetadas aqui, você está falando de inovação? O que será dos advogados que são especialistas em petição? Então, autor de livro. Isso. Nos Estados Unidos, está marcado a primeira audiência de um réu sendo defendido por uma inteligência artificial. Ontem saiu a notícia de uma inteligência artificial passou no teste da OAB americana. Tá? A inteligência artificial passou no teste. Então, perceba o seguinte, a revolução que vem. Ciro, eu que já fui dono de loja de disco, de CD, vale a pena lembrar. Entregou a idade. Sim, e olha só, já tivemos aí 3 lojas de CD em Cascavel no passado, e era aquele momento sublime do CD, em que o presente preferido das pessoas no final do ano, no Natal, era CD. E aí veio 2 fenômenos, pirataria e depois o streaming. E quem não acordou em tempo, né? Esse segmento simplesmente morreu. Hoje é história. Hoje você pode ter CD, mas como relíquia. Né? E o Spotify foi tão disruptivo que ele não quebrou só a indústria do CD, ele quebrou o pirata. Perfeito. Aí é disrupção. Perfeito. Então a gente tem que entender o seguinte, o que vem. Eu começo a lembrar da história para conectar isso que você está falando agora. Por exemplo, não sei se foi Bill Gates ou Steve Jobs que falou lá atrás, lá no princípio dos computadores, foi Bill Gates. Falou assim, terá um computador em cada estação de trabalho. Aquilo era uma piada. Era um absurdo. Era um absurdo. Né? Imagina se terá um computador em cada estação de trabalho. Hoje, é comum ter dois computadores por estação de trabalho. E mais um celular no seu bolso que muitas vezes é mais potente do que o computador. Exatamente. Com mais recursos. Estou conectando com isso da mesma forma que lá atrás, quando surgiu na década de 50 a televisão, o comentário foi, ninguém ficará à frente de um caixote com uma imagem parado para assistir. E a televisão, na época, década de 50, no século passado, foi a grande revolução tecnológica. Né? E aí, outra grande revolução foi essa dos computadores, Bill Gates, Steve Jobs. E agora, depois a grande revolução foi Steve Jobs com o smartphone. O smartphone, que revolucionou. E agora vem o GPT, que vem assim, com uma dimensão que talvez as pessoas não estejam compreendendo o que seja, mas imagina você ter um chat, como se fosse o Google, uma outra plataforma, e que você coloca ali para ele escrever um livro para você sobre tal tema, e ele escreve o livro sobre aquele tema. E ele não copiou aquilo de algum lugar. Não é um PDF pronto, entregue para você. Cola. Ele cria. Ele leu o conteúdo, entendeu o conteúdo e entregou para você. Já imaginou na universidade, Ciro, o que vai acontecer de revolução nos TCCs, nas teses, nos trabalhos? Então, a própria OpenAI fez um outro detalhe, tá? Para ajudar os professores e tudo. Eles têm um algoritmo onde você pode ir lá e consultar para ver se aquele texto não foi feito por inteligência artificial. Porque antes eles pegavam muito plágio. Só que o texto feito pela inteligência artificial, ele não caracteriza plágio, porque eu não copiei de nenhum lugar. Então, e entrando nessa questão aí da inteligência artificial, a discussão é muito maior. O ser humano, ele não é páreo por uma inteligência artificial. Por quê? Por um simples motivo. Eu tenho uma inteligência artificial, vou chutar aqui, tá?
ChatGPT. Ele tem 1 milhão de regras lá dentro, para ele poder entender. Tá? A próxima versão do ChatGPT vai ter 1.200.000. Eles vão pegar 1 milhão de regras e vão acrescentar mais regras e assim ele vai aprendendo. O ser humano, toda vez que nasce o ser humano, ele nasce com o setup zerado. Ele precisa aprender a falar, ele precisa aprender a andar, ele precisa aprender a comer, ele precisa ir para a escola, e ele tem um tempo para isso. Então, a inteligência artificial, ela é muito mais rápida, porque sempre ela nasce baseado na sua última versão. É como se o ser humano nascesse já com o nível de inteligência, de conhecimentos do pai e da mãe. 10 anos de idade, com todo aquele arcabouço que ele recebeu até os 10 anos de idade. Um mês de idade, com todo aquele conhecimento. E a gente sabe que o ser humano não é assim. Toda vez que ele nasce, o setup dele é zerado. Claro que a cada vez mais a gente tem visto as crianças com uma evolução grande, com conhecimento maior, estão nascendo dentro de uma tecnologia. Mas mesmo assim ele nasce zerado. Aí quando eu falo de uma inteligência artificial, nasceu uma versão. Num estalar de dedos, é atualizado em todas as outras inteligências. E a cada coisa que uma inteligência aprender, ela já transfere para as demais. Olha só, então, isso é muito rápido, cara. Isso é uma loucura. Eu estava comentando agora há pouco que de tendências que a empresa, independentemente do porte, ela precisa ficar antenada na questão de tecnologia e inovação. E aí está me despertando uma curiosidade. Estão percebendo, né? Se não tiver um olhar para isso, né, o quanto a gente pode ficar para trás. Eu estou lembrando agora de um projeto que aprovamos recentemente numa organização que eu sou conselheiro. Contratamos um serviço especializado em inteligência artificial para poder ajudar a fazer leitura automática de informações e gerar com aquela informação todo um conjunto de decisões para serem tomadas. Por quê? Para diminuir o impacto da necessidade humana. Ao invés de ter um time de 10, 20 pessoas fazendo aquilo, um robô com inteligência artificial, vários robôs instalados numa inteligência artificial, trabalhando para aquilo, a gente vai gerar informações em minutos que uma equipe de 10, 20 pessoas não geraria na semana. Então, de novo, pegar isso que está falando das grandes, do que será o futuro, e olhar e falar, poxa vida, como é que eu posso utilizar isso para incrementar isso de forma, né, estrutural mesmo, incrementar no meu negócio agora, ou começar agora, para daqui a 1 ano, 2 anos eu ter um resultado, para não ficar para trás. Então, é isso que é uma coisa interessante, porque isso já está disponível hoje. Nós não estamos falando de futuro. Eu não estou falando de futuro agora. Ainda não estou falando de futuro. Tá? Isso está disponível hoje. Tá? Eu vou dizer para vocês, ontem eu brinquei um pouquinho com o ChatGPT e eu pedi para ele que me desse algumas dicas para me aumentar o volume de vendas. Ele me listou 20 dicas fantásticas. Olha que legal. Tá? Baseados em fatos de empresas no mundo que aumentaram o volume de vendas. Olha que legal isso. Isso tudo, informações que estão ali gravadas, né? Conforme se falou, já está tudo ali no banco de dados, já está ali na memória dela. Ele leu, ele processou e ele entendeu. E aí agora a rapidez de entrega, né, Ciro? Claro. Segundos. Segundos. E agora vamos entrar numa polêmica. No futuro, uma inteligência artificial, ela vai ter um CPF? Opa! Ela vai ser uma pessoa? Ela vai ter um reconhecimento? E aí a gente começa a entrar o governo nessa... Como é que vai ser tratado isso de forma institucional? Isso. Aí eu tenho medo porque os nossos governos são muito analógicos ainda. Isso é uma das coisas que antes a gente comentou aí de que o governo fizer não vai mudar muito na tua vida e que o que vai mudar é o que você fizer. Agora, nessa questão aí, o governo vai ter que pensar forte. Tem que ter uma autoridade. Eu aí me tem lembro. Que ter uma autoridade, tem que ter uma agência. A agência criou, Israel criou, dentro do governo deles, a autoridade de inovação. Olha que legal. Não é um ministério, não é um departamento, é uma autoridade para a inovação. Então, é um grupo de pessoas que tem um status de ministério, mas não é ministério, ligado diretamente à presidência da República, ao primeiro-ministro do país, para pensar, para provocar, para articular inovação. E regulamentar. Organizar. Porque nós estamos dando um passo, até um certo ponto, que eu digo que ele é perigoso. Sem dúvida. Tá? Como eu comentei que o ser humano não é páreo para uma inteligência, ele, consequentemente, se essa
Hoje a gente pode falar, não vou entrar em termos técnicos, mas nós podemos falar em algoritmos genéticos. O que é um algoritmo genético? É a inteligência escrevendo o seu código. Ela mesmo se construindo. Isso é possível, isso já não é coisa nova, não estamos falando de coisa nova, isso já é coisa mais antiga e que, consequentemente, vai impactar na nossa vida. Por exemplo, já tem fábrica pensada, estruturada, que pode produzir crianças geneticamente. Em sistema incubatório, criar totalmente fora, né, somente utilizando toda a questão genética, criar o feto, e nascer um bebê, todo ele externo. Ainda é muito novo. Sim, mas olha o impacto disso na vida, nas pessoas. Sim. O quanto isso impacta, assim, religião, política, né, estratégia, né? Por um país que não tem, que quer povoar a população, legal, mas até onde vai a ética? Até onde vai o aceitável, a polêmica dos clones que a gente já viu no passado. Da ovelha. Da ovelha. A Dolly. A ovelha Dolly. Essa polêmica aí. Volta aí. Mas mesmo assim, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser tratada com urgência por todos os governos, porque isso para fugir de um controle. Vou dar um exemplo. Tá? Nós estamos aqui batendo um papo no podcast número 100 aqui da SIC Labscast, tá? Porém, em fevereiro de 2023. Isso. Né? 23. Porém, se a gente trabalhar um pouquinho, não precisa muita coisa, uma inteligência artificial pode fazer isso aqui com maior tranquilidade do mundo. Você quer dizer que nós não precisaremos estar aqui fisicamente e nem utilizar a nossa... Não, eu quero só dizer que nós somos obsoletos, nós estamos fora. Tá? O ser humano, ele, em tarefas... Aí vem algumas pessoas, mas a profissão do futuro é aquela que tem sentimento. Os sentimentos são regras, são sensores que a inteligência artificial vai aprender. E aí? E aí? Tá? E aí é que fica a provocação. Tá? Quando a gente fala numa cirurgia do médico, ele poderá ser totalmente feita de forma com a inteligência artificial daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, sei lá. Ou a inteligência artificial pode estar guiando a mão dele. Tá? Falando para ele, esse paciente aí... se você não entrar com uma ação ali... Você tem que ser feito dessa forma. Exato. Tá? O Bradesco, há muito tempo, tem a BIA, tá? Sim. Que é a inteligência artificial. Só que por trás... da BIA tem a inteligência da IBM. Tá? Os atendentes, o Bradesco ele optou em o atendimento ser feito por humano. Porém, tem um ponto no ouvido do humano dizendo o que ele tem que falar para a pessoa. Então, eu não preciso mais treinar ninguém. Eu coloco a pessoa lá, a inteligência ouve, a BIA ouve o que o cliente quer, fala para o atendente dizer a resposta. Simples assim. Uau! Tá? Então, uma revolução. O ser humano está sendo só utilizado, naquele caso ali, como a voz para poder amenizar essa questão de pessoas... Só amenizar, não resolve. E aí, que eu não lembro, querem falar com um chatbot. Eu lembro daquele autor, do Harari, né, que escreveu vários livros. Harari. Né? Yuval Harari, israelense, né? E ele escreveu vários livros, né? Homo Deus e tal. E ele fala o seguinte, que o ser humano tem essa necessidade gregária. Então, a gente abrir mão desse gregário, do estar, do presente, do tocar, do sentir, do olhar, levará décadas. Mas aí que você está trazendo um elemento interessante. Eu não preciso eliminar o humano, eu preciso do humano para ter a confiança, a relação. Mas eu não preciso, talvez, treiná-lo eternamente ou treiná-lo de uma forma de fadiga. Eu posso ter toda a inteligência artificial levando a informação aqui, agora, online, sem necessidade de trancar o cara um mês treinando. Eu posso colocar ele lá para fazer o relacionamento, dar um bom treinamento de relacionamento, para ele fazer o relacionamento humano, que é uma coisa que Harari defende, que fez com que a humanidade evoluísse, essa busca por agregar, e aí sim, utilizar a inteligência artificial para fazer o serviço, gerar resultado. E eu vou te dar um exemplo disso. Em 2020, eu estava na NRF lá em Nova York e fui conhecer, através de um projeto lá do Sebrae, encontrei o
meu amigo Lucas Ram, lá com a equipe do Sebrae, a gente acabou indo lá em New Jersey para o Amazon Fulfillment. Então, esse nome Fulfillment é a cadeia completa. E dentro do Amazon Fulfillment, que é um dos maiores CDs logísticos e mais automatizados do mundo, da Amazon, né? Para nossa surpresa, tinha umas plataformas. Em cima dessa plataforma tinha uma pessoa e uns 10 robôs trabalhando para essa pessoa. Por quê? Porque a mão da pessoa, a sensibilidade da mão, ainda é muito melhor. Então, eles não substituíram totalmente o ser humano por robôs. Eles colocaram um ser humano com muitos robôs, dando superpoderes para eles. Então, caiu o pedido na tela, o robô já ia lá, pegava a prateleira, uns robozinhos quadradinhos que vai embaixo da prateleira, ele se encaixa embaixo e ergue, e trazia ali, já virava do lado para ele pegar a mercadoria, várias câmeras checando se ele tinha pego a mercadoria correta ou não, para não haver troca, colocava numa caixa, já tinha 4, 5 robôs na fila, com os outros itens daquele pedido, fechou aquele pedido, aquela caixa, um outro robô já pegava aquela caixa e já levava para frente, onde ia ser embalado, selecionado por tamanho, por peso, por tamanho de embalagem, por toda essa parte. O próprio robô já fazia isso. Lá na embalagem também um ser humano pegando de dentro do robô, colocando na caixa e despachando para frente. Ou seja, nesse processo todo, quantas pessoas envolvidas? 2, 3 pessoas? Isso, umas 5 pessoas envolvidas na cadeia inteira. Substituindo quantas pessoas? Umas 300 ou 500 pessoas. Disso que estamos falando. É aí que o ser humano interagia muito bem com o robô. Eu fiquei abismado e, segundo o RH a moça lá do RH da Amazon, disse que aquele CD, que é um dos mais automatizados, era o que mais tinha pessoas trabalhando. Tá? Uau. Por quê? Porque eles transformaram aquelas pessoas que estavam ali em super pessoas. É a mesma coisa. E talvez tenha as pessoas ainda, porque ainda não se tem, da parte da autocomando, a confiança total. Total. Porque vai chegar um momento que não precisará de ninguém. De ninguém. Mas da mesma forma que as pessoas reclamam hoje, mas depois que eu veio esse celular, eu não gravo mais número telefônico. É claro, antes tinha 5 números de telefone para gravar, agora se pegar no meu celular tem 10 mil. Tá? Não vai gravar. Verdade. E o celular hoje, ele já é para nós a extensão do nosso braço. Da mesma forma, do livro do Harari, onde o homem, quando começou a descobrir a alavanca, que ele descobriu que para ele rolar a pedra, ele colocando uma alavanca, aquela alavanca ampliava a força dele, hoje o celular, ele amplia a tua força. Ele te dá poderes. Ele te facilita o trabalho. Então, eu posso estar atendendo um cliente sentado na fila de um consultório médico sem problema algum. Que antes, aquele local eu estava incomunicável. Então, o celular, para o ser humano, ele tem dado superpoderes. Na mesma forma em que o funcionário da Amazon, ele tem 4, 5 robôs trabalhando para ele, dando superpoderes para ele, nós aqui, nós 4, temos os nossos superpoderes que está ali na sua mão. Um exemplo do cotidiano que a gente pode citar aqui, do poder do smartphone, para quem viaja e tem um roteiro para fazer, do lugar desconhecido, ele não tem mais problema. Antigamente ele tinha que pesquisar com pessoas que foram, comprar um mapa, traçar o mapa para poder fazer aquela missão, aquela viagem, aquele trabalho técnico que ele tinha que fazer externo. Hoje, se ele precisa viajar, que não precisa mais. Já não precisa mais viajar, porque tudo você pode fazer de forma remota. Mas se ele pretende viajar, ele pega simplesmente ali um Google Maps, um Waze, e ele faz todo o roteiro dele, e o sistema, né, vai criar o teu roteiro mais inteligente possível, vai dizer que horas você chegará, vai dizer qual a melhor rota, vai dizer dicas importantes para você de restaurante, de posto de gasolina, de hotel. Estamos com isso na mão e a gente não para perceber que isso é inteligência artificial, isso é robozinhos trabalhando para você todo o tempo. Deixa eu te dar um exemplo do Waze. A gente sabe que em grandes cidades sempre teve um problema de trânsito muito grande. Vocês têm percebido que esse problema de trânsito está cada vez menor? Sim. E o número de veículos aumentando? Pois é. Mas por quê? Foram alargadas as ruas? Foram feitos novos viadutos? Não.
simplesmente, hoje, nas grandes cidades, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, nas capitais, as pessoas, mesmo sabendo o caminho, mesmo conhecendo, mesmo tendo nascido naquela cidade, ela usa o Waze. Por quê? Porque ele tem a inteligência de desviar o tráfego quando tem algum ponto de interrupção. Então, ele tem resolvido vários problemas. Você tem um entroncamento lá que antes as pessoas não sabiam e todas iam para aquele entroncamento e ficavam 2, 3 horas paradas. Hoje, quando ela sai de um lugar, ela já coloca no Waze, o Waze já mostra para ela que ali, naquele entroncamento, tem um trânsito lento, parado ou a 5 por hora, e oferece para ele rotas alternativas. 1, 2, 3 opções. Resolvendo o problema das cidades, resolvendo o problema dos governos, que não precisam mais ficar investindo em ampliar, em mudar. Quer dizer, é só um aplicativo que olha antes o trânsito. Por que ele olha? Porque tem outras pessoas que também usam ele, que estão lá de forma colaborativa. O Waze, criado lá em Israel, como a gente sabe, o Google, quando viu o projeto, de cara comprou, porque é uma coisa revolucionária. Ele foi uma disrupção, da mesma forma que a gente comentou do Spotify quebrando o pirata, o Waze, ele resolveu o problema de muitos governos, mostrando que não há necessidade hoje de eu investir milhões em ampliar ruas, em fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Rotas melhores. Se eu colocar rotas melhores, eu automaticamente resolvo o problema do trânsito sem eu ter que ficar fazendo obras faraônicas. Olha aqui. Percebe? Eu acho que isso é importante, né, Sérgio? A gente fazer essas conexões do que estão conversando com o dia a dia das empresas. Exato. Para se perceberem que nós não estamos falando de uma coisa absurda. Mesmo falando de tendência, mesmo falando de futuro, o olhar do empresário é um olhar assim de, cara, como é que eu embarco nessa? E aí que entra também o papel da Ciclabs, o papel das universidades, né, dos meios, vários meios que nós temos na... Todas as entidades. As entidades que trabalham com inovação, na região que nós temos muitas boas entidades, parques tecnológicos, né, Fundetec, Bioparque, PTI, universidades, a Ciclabs e mais um universo de pessoas lidando com isso, que é para quê? Para ajudar nessa aproximação, encurtar esse caminho. Não temos solução pronta, mas ajudamos a pensar na melhor solução. E aí nós temos, inclusive, com isso, um universo de startups que todo dia nasce, e vale a pena até citar, né? Nós temos agora um novo edital para novas startups, que chama-se Radar da Inovação, que é um edital para trazer novas startups para receber apoio direto dos parceiros. Exatamente. E que isso ajuda muito. E como tem ajudado? Por exemplo, eu lembro de uma, Ciro, que nós atendemos lá no primeiro hackathon do Show Rural Digital, que surgiu uma primeira versão desse hackathon, né? Já tem o quê? 4, 5 anos isso? Ou mais. Ou mais? 4 anos, 5 anos. 4, 5. E foi interessante que ela surgiu, por exemplo, uma ideia de uma startup de fazer a gestão de silos, se você lembra muito bem. Lembro. Como é que era até então os silos? O cara tinha lá o aviário, ele tinha lá um estoque de alimentos para o aviário e ele tinha que ficar ali administrando com o olho. E muitas vezes, na hora H, subir no silo para olhar, ir com o martelinho de borracha no lado para saber onde estava vazio, era onde estava isso. cheio. E muitas vezes ele passava um aperto e isso arrebentava com a logística da produção da cooperativa que distribuía. O cara, o que ele vai fazer? Ele põe uma câmarazinha lá em cima, gera um sistema inteligente que dá informação online do momento que está o alimento, a ração dentro do silo, e já diz lá para o gestor quanto tempo vai durar. Olha, vai durar 3 dias. Então, você precisa, daqui a 2 dias, já mandar o caminhão teu para lá para poder abastecer esse silo. Pense em economia de logística, porque muitas vezes o caminhão ia, eu lembro da declaração das dores, o caminhão ia, estava cheio, voltava o caminhão. Ou o cara chamava desesperado porque está acabando e não vai ter suficiente para o dia, e se ele não alimentar os frangos, morrem. Exato. Então, era um caos. E aí, uma startup, né, começou, outras surgiram, várias surgiram a partir dessa ideia, e hoje está resolvido um problema que era um grande dilema do setor alimentício de aves lá na produção. Percebe? Startup. E essa startup foi apoiada, recebeu incentivo, participou do hackathon Show Rural Digital,
participou do radar de inovação. E olha aí, a realidade que nós transformamos ela e outras que vieram a partir dela. Não sei se essa prosperou, mas outras ideias prosperaram a partir desta. É que muitas vezes não é aquela startup que vai prosperar, tá? O que vai acontecer é que alguém colocou a ideia na mesa e, claro, vai aproveitar quem tiver a melhor estrutura, a melhor equipe e aí por diante. Mas de uma necessidade pequena, já muitas coisas surgiram após isso. Então, nós estamos aí prestes a um novo hackathon no Show Rural e, com certeza, não tenho dúvida nenhuma, muitas ideias bacanas vão surgir. E agora, claro, contando com inteligência artificial, contando com a IA, eu acho que muita coisa vai se resolver mais rápido. Tá? Sem dúvida. Então, eu vejo assim um futuro fantástico pela frente. Não sou daquele que está enxergando o copo meio vazio, eu estou enxergando ele meio cheio. Ele é um futuro com muitas oportunidades, em que temos que ficar muito atentos, porque problemas nós vamos ter também. Tá? E o recado é assim, olhem para o futuro, olhem para a atividade. Não falem assim, a minha atividade não tem como eu colocar inteligência. Tem. Todo e qualquer. Todo e qualquer. Desde da mais simples, desde do agricultor que está lá arando a terra, a grande indústria que processa o alimento, a indústria de serviço, a indústria médica, advocacia. Vários laboratórios de análises clínicas já contrataram, tem um famoso aí de São Paulo, já contratou uma inteligência artificial para ler as imagens dos exames e fazer o laudo. Tá? Ainda não regulamentado as entidades aí brasileiras, então ele faz um laudo paralelo para o laudista ir lá e colocar o definitivo com o carimbo dele. Mas já interpretado com o laudo, com todo o conteúdo da literatura médica do mundo, em qualquer idioma, está dentro dessa inteligência artificial. E tudo que for surgindo em questões de segundos já é incorporado por essa inteligência artificial, que vem lendo, que vem aprendendo, que vem dando laudo. E aí tá? o exemplo da saúde, Sérgio, para poder amarrar essa questão da inovação, também vista lá em Israel, foi o lançamento daquela pequena cápsula, né, um comprimido cápsula, com câmaras dos dois lados, em que substitui a endoscopia e a colonoscopia. Né? Que é um dilema, que é sempre arriscado, inclusive, para infecção, perfurar alguma coisa, além de anestesia, médico. Né? Toda uma equipe. Você pega aquela cápsula, né? Ela está conectada à internet, você engole aquela cápsula, ela lentamente vai descendo por todo o seu aparelho digestivo até o final e emite ao final todo o laudo que o médico precisa a respeito do teu processo, do teu interior. Olha só, gente, resolveu um monte de problemas. Menos invasivo. Ele não fica na clínica, ele toma, ele recebe, ele nem precisaria ir para a clínica. Ele compra, conecta lá com o teu médico, que fica conectado, engole a capsulazinha, no final o médico recebe o laudo e acabou. Percebe? O que acontece com os trabalhadores, pensando lá na empresa? Quando eu preciso mandar um funcionário para fazer um exame desse, é um dia perdido de trabalho. Ele vai, tem que tomar, tem que fazer limpeza, tem que... Não vou nem entrar nos detalhes, tá, gente? Não entre nos detalhes. Quem já fez o exame sabe quem não fez o exame. E aí, o que acontece? E vai depois para o exame, anestesia. Ou seja, é um dia ou mais perdido de trabalho. Pensa na economia. Pensa na economia. Quantos milhares de pessoas passam por isso todo dia? Com essa cápsula, isso acabou. Simplesmente acabou. E muitas outras. Né? A medicina ela tem hoje evoluído de forma absurda, com medicamentos, com recursos, com aparelhos. Então, hoje, pessoas que têm diabetes podem ter um aparelho lá implantado que faz a leitura e ela tem vida normal. Ontem mesmo eu vi uma menina com um aparelhinho no braço, aquele botãozinho no braço. Quer dizer, é uma criança que iria ser privada
de muita coisa na vida, mas com aquele aparelho, dispositivo, né? aquele dispositivo que já vai ali fazendo a leitura, já lê, faz todos os exames a cada certo tempo e já injeta a insulina necessária ou não, essa pessoa já passa a ter uma vida normal. Então, pensa, ali tem um software, ali tem um sensor, ali tem uma inteligência que fica olhando e que fica monitorando e que torna a vida dessa pessoa muito mais fácil do que ela teria antes. Se você olhar, por exemplo, tem aquele atleta paralímpico lá que tinha aquela prótese nas duas pernas, né? de carbono. Isso. E que ele entrou na justiça para disputar uma Olimpíada normal, né? não a Paralimpíada, e foi proibido na justiça porque aquelas próteses davam um impulsionamento, uma vantagem muito maior que um ser humano que tem as duas pernas. Quer dizer, olha a evolução disso. Eu não estou falando de software, não estou falando eu estou falando das próteses de carbono, onde antes era uma pessoa com deficiência, uma pessoa com limitações, e hoje é um super-humano. Um super-humano. Então, só para lembrar, então, assim, que é sempre bom falar de tecnologia e inovação, mas é muito bom de conectar com o dia a dia. Com a realidade, né? Com a realidade. E é isso nós estamos falando. E esse é o nosso papel enquanto a SIC Labs, esse é o nosso papel enquanto assim, mentores de startups, de tecnologia, de inovação, de empresas. Esse é o nosso papel no Open Innovation. E eu acho que isso que é bacana a gente deixar também comunicado no nosso podcast. Sim. Né? Para a gente cada vez mais avançar com essas conversas, avançar com esse bate-papo e não tornar uma conversa de maluco, como já foi no passado. Quando nós pensamos em criar a SIC Labs, Ciro, lá atrás, no passado, era uma conversa de maluco. Falou, o que esses caras querem em criar um espaço para startups, para inovação, dentro de uma entidade tradicional, como é uma entidade de associação comercial, como historicamente é tradicional. Mas Cascavel fez diferente. E aí nós temos que lembrar de grandes nomes aí do passado, de presidentes, como Alci Rota, né? O Edson Vasconcelos, o Michel, que o sucedeu. E o Genésio, atualmente. O Genésio agora. Todos vêm dando um apoio e perceberam e entenderam a mensagem, que o mundo caminha por aí. E que a gente precisa pensar em inovação. E nós mesmos, dentro da SIC Labs, agora precisamos também nos renovar, nos inovar. Uma delas vem aí, em breve, né, Sérgio? Você vai dar surpresa. Com a própria mexida que a gente está fazendo aí na SIC Labs Cast, com o próprio Radar de Inovação, Open Innovation. Exato. E outros projetos que vêm aí pela frente. Legal. Eu quero aproveitar, é bacana que hoje nós estamos fazendo com vídeo, porque você que está aqui nos acompanhando, você está vendo que, não é que eu sou mal, mas eu tenho que ir cortando eles e falar, senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui conversando. Vocês estão vendo, nós estamos quase com 1 hora de gravação, então eu vou começar a puxar para a gente encerrar. Quero agradecer, né, a presença de todos, quero agradecer ao compartilhamento de vocês nessas 100 semanas, nesses 100 episódios que nós estamos aqui juntos, que nós estamos sempre conversando. Mas primeiro eu vou quicar a bola aqui para a Amanda falar o até logo dela. Vai lá, Amanda, diz o até logo pessoal, e aí vamos encerrando o nosso papo aqui, combinado? Beleza. Tchau, pessoal. Muito obrigada por você que está acompanhando o nosso podcast. Eu fico extremamente grata de participar desse time, que é um time fantástico, são pessoas sensacionais e é muito, muito bom fazer parte de tudo isso junto com o Sérgio. Mas antes de eu passar a minha palavra pro próximo aí que vai dar tchau, eu quero fazer uma amarração final e lembrar que tudo isso que foi falado sobre novos cenários, coisas que podem acontecer, isso é lembrado toda quinta-feira lá na SIC Labs, nas nossas reuniões do Iguaçu Valley. Então fica aí o convite para todo mundo. Volta a iniciar o projeto em março, né, Sérgio? Isso. As reuniões elas retornam ali em março. Dia 2 de março. 2 de março. Isso. E sempre tem muito conteúdo. Foi uma palhinha do que o Carlos e o Ciro falou aqui, acaba rolando bastante. Exatamente. Lá nas reuniões doIguaçu Valley, viu, pessoal? Muito bem lembrada, mano. Todas as quintas-feiras, das 8 horas da manhã, é aberto. Quem quiser ir lá participar, é só chegar, estamos lá. Das 8 até ter café, né, Sérgio? Vai até café, umas 11, meio-dia, por aí. E é uma porta sem tramela. Isso, exato. Carlos Guedes, fala o teu até logo, pessoal. Aqui. Eu trouxe aqui essa coisa de porta sem tramela, né? Que tramela, para quem não sabe, é um linguajar muito arcaico, antigo, que não tem chave, não tem tranca, né? Não tem tramela. Que é isso que nós temos que fazer também com nossas mentes, quando fala em inovação e tecnologia. Esse é o convite que eu faço para os empresários. Tire a tramela
tire a tranca, a chave da cabeça quando se fala em inovação, porque ainda a gente percebe, nós sabemos disso, nós percebemos com os nossos empresários associados, muitas vezes você fala com ele e fala, não é para mim, não, meu negócio é pequeno, não serve. Aquilo, a dica que o Ciro deu agora há pouco, é para você. É para todo mundo. Preste atenção. É para você e está disponível. Está disponível. tá ali. Muitas vezes é muito fácil, algumas vezes mais complicado, mas é preciso ter essa coragem de você, empresário, abrir tua mente e falar, eu vou embarcar nessa. Como é que é? Onde é que eu começo? Que botão que eu tenho que apertar para começar a mudar isso? E aí a gente tem algumas dicas poderosas para isso, né? Então, obrigado e valeu mesmo. 100 edições, que venha muitas outras, que a gente possa comemorar a 200, mas de um outro jeito, de uma outra forma. Exato. Quem sabe não estando mais aqui, sim, sendo criado tudo isso por avatares. Isso, quem sabe. Em breve. isso aí. Obrigado, Carlos. Ciro Carabarro, dá o teu até logo, pessoal. Vamos lá. Então, é isso aí. O que nós comentamos hoje aqui é apenas um pouquinho do que tem de conteúdo nesses 99 episódios para trás aí da Ciclabscast, e tudo o que nós comentamos está disponível. Eu falei de futuro, eu falei de inteligência artificial, eu falei de inovação, mas não falei de nada que não seja possível. Tá? Então, o que fica aqui o meu recado? O meu recado é assim, fique atento. Se você não estiver fazendo, tem alguém fazendo. O mundo, ele gira, a cada dia ele gira mais rápido. Vocês podem perceber, antes o ano passava para um tempo para chegar ao final. Demorava, né? Demorava um tempo, tá? Ele passava mais lento. Isso. Hoje, nós estamos em janeiro e amanhã é dezembro. E que se você, nesse curto intervalo de janeiro a dezembro, não fizer alguma coisa, é muito provável que alguém faça. Então, esse é o meu recado. Quero agradecer muito a Amanda pelas edições, pelos bate-papos de bastidores. Sérgio, muito obrigado aí por estar junto nesses 100 episódios, comandando com a sua maestria, com a sua comunicação. Eu que agradeço. Isso ajuda muito. Carlinhos, meu parceiro. De longa data. De longa data. Eu tinha cabelo e ele cabelo preto. Mas, assim, muita história. E que a gente possa estar gravando muitos episódios aí para frente. Pode ser que não estaremos aqui fisicamente, estará os nossos avatares aqui, deixando um pequeno spoiler. A gente pode estar batendo esse papo no metaverso, que é outra coisa que a gente só vai deixar aqui para vocês pensarem, que já é realidade. Talvez assim não é uma realidade tão próxima, mas é uma realidade, e que a gente possa estar passando muita informação e ajudando as empresas, ajudando o nosso ecossistema, que esse é o nosso papel aqui. Então, Exatamente. Valeu, Sérgio. Obrigado, Valeu. Obrigado a todos. Obrigado você, Ciro. Obrigado, Amanda, pela parceria. Obrigado, Ciro, pela confiança. Carlos também pela confiança que sempre colocaram aqui em nós. E obrigado você que nos acompanha, que está sempre aqui com a gente, aqui, nos ouvindo. E o convite para você continuar sempre nos ouvindo, acompanhando, compartilhando. A gente sempre pede compartilhe, porque é um conteúdo muito rico, que ele pode servir muitas vezes para você já passou o momento, mas sempre tem alguém ali que pode ser útil isso. Então compartilhe com seus amigos. E eu não posso deixar de encerrar aqui, antes de agradecer também ao pessoal que está aqui nos atendendo hoje. Nós estamos no estúdio da 123 Live, ali por trás das câmeras ali está o Ives, está o Dudu ali, que estão dando todo esse suporte. E fica até o convite para você. Quer fazer uma gravação com extrema qualidade? Eles têm um estúdio, vem aqui que você consegue fazer. Show, viu? Garanto para você. Um forte abraço e nos vemos no episódio 101, semana que vem, combinado? Um abraço, até mais. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Um abraço.